como eu estava comentando, a cavaleira ela vai deformando um pouco a visualização do seu desenho. A isométrica, a gente consegue, de forma mais clara, todas essas informações, tá? O que eu vou cobrar mais para vocês é a parte isométrica. Estou comentando um pouquinho da cavaleira, porque vocês têm que entrar nesse conceito, tá? Depois da prova, a gente vai entrar já na parte de desenho de planta baixa, planta de cobertura, essa concepção de desenho projetivo para a parte de engenharia civil propriamente dita, tá? Mas até para dar uma introdução aí para o próximo semestre, quando vocês forem desenvolver AutoCAD. Bom, agora a gente vai começar com essa outra peça aqui. Então, como eu passei uma orientação para vocês, a gente vai começar a desenhar a parte da nossa, partindo da nossa frontal, tá? Nesse desenho aqui, o que eu tenho nesse desenho? As linhas vermelhas são as linhas que estão mais à frente do meu desenho, tá? E as linhas em amarelo são as linhas mais distantes. Então, aquelas que eu vou trabalhar com uma determinada profundidade, tá? Então, essa minha primeira peça aqui, eu acredito que ela é até um pouquinho mais fácil, porque a minha parte frontal, ó, esse L aqui, ele tá todo em vermelho, ou seja, ele tá mais à frente no meu desenho. Depois a gente vai fazer essa parte da minha lateral esquerda. Então, vamos partir do princípio para desenhar essa parte frontal. Então, ela tem 7 de base. Então, essa base a gente vai jogar em 30 graus e 7 de altura. Então, começando o meu desenho, vou colocar aqui, só ver se tá ligado. Tá ligado. 30 graus aqui com 7 centímetros e vou subir 7 centímetros, tá? Aqui eu não tinha colocado a medida para vocês, vou só medir aqui. Então, se aqui é 5 e a base é 7, esse pedacinho aqui vale 2 centímetros. Então, esse pedacinho de cima, ele vai ter 2 centímetros aqui. E aí, esse pedaço de 5 aqui, é esse pedacinho aqui que também vale 5. Então, ele vai descer 5 e depois ele vai continuar o restante do valor. Então, daqui eu venho, desço 5, jogo aqui os meus 30 graus e coloco o restante que vale 5. E fecho aqui. Então, ó, fechei esse L aqui, ó, que é as linhas que estão mais à frente, tá? Não consigo desenhar essa parte aqui ainda, porque eu não sei esse posicionamento que elas se encontram, tá? Eu sei que ela está numa determinada profundidade, mas eu ainda não sei. Lembrando que muitas vezes a gente não tem nem informação visual numa face quando essa linha está inclinada. Então, essa face aqui, a gente não sabe a posição que ela se encontra ainda e não sabe também, de forma clara, se ela é uma linha inclinada ou não, tá? Então, uma face, ela não é suficiente para informar se uma linha está inclinada. A gente precisa de outras faces. Quando a gente olha nessa outra face aqui, como a gente tem essa linha inclinada, então significa que em algum lugar a gente vai ter uma linha inclinada, uma face que tem representação inclinada, tá? Então, agora vamos partir aqui dessa outra face. Então, vamos lembrar que esse cantinho aqui, ele é bem o cantinho que conecta aqui, tá? Da mesma forma que a gente fez no anterior, esse cantinho aqui é o cantinho aqui, tá? Então, quando a gente desenha essa face, esse cantinho ele vai se conectar bem com o início ali da minha outra face, tá? Então, vamos fazer ela agora. O que a gente tem de informação aqui? Então, nessa daqui, vamos só colocar as cotas. Ó. A gente tem que a base dela vale 6. E aí, vamos colocar os valores das minhas alturas. Então, aqui a gente tem que vale 2 e aqui vale 5. E na parte superior, aqui vale 2, 2 e 2, tá? Então, se esse cantinho é exatamente bem nesse ponto, e aqui vale 6, a gente vai jogar aqui em 30 graus os meus 6 centímetros, tá? A gente consegue subir 2, porque é a informação que a gente tem, né? Se esse pedacinho aqui vale 2, esse daqui também vale 2. Lembrando que eu estou fazendo a parte vermelha primeiro, que é aquilo que está mais à frente do meu desenho, tá? Então, o que eu tenho de informação é isso daqui, né? Quanto que vale essa inclinada, a gente não sabe, mas a gente tem uma linha de base aqui, ó.
A gente pode até desenhar ela, né? Mas lembrando que ela está em amarelo, então ela está mais distante. A gente ainda não sabe a distância, esse posicionamento dela, tá? Então, a gente pode fazer de duas formas. A gente pode subir daqui da parte da base, né? Uma linha até chegar à parte superior, jogar 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Ou a gente pode fazer de base essas linhas de cima, tá? Mas essas linhas de cima, teoricamente, a gente tem que apagar elas. Então, para não ter que ficar apagando e refazendo, vamos pegar de base aqui, ó. Vamos pegar o meio daqui, jogar até aqui em cima, e a gente joga 1 centímetro para um lado, 1 centímetro para o outro. Então, eu vou pegar aqui, ó, esse ponto, vou jogar 7 de altura, né, porque é o valor, e a gente joga 1 centímetro para um lado e 1 centímetro para o outro, que é a única informação que a gente tem, tá? E aí eu vou apagar essa linha de base. E aí eu sei que desse ponto aqui, ó, ela vai vir inclinada para cá, e daqui ela vai vir inclinada para cá, tá? É o que a gente tem de informação a princípio, tá? Mas e aí? O que mais eu posso desenvolver agora? Com essas duas faces, agora a gente consegue colocar um pouquinho mais de informação, né? Por quê? Ó, porque essa linha aqui ela não está mais distante, e essa linha também. Então, quem que representa essa linha? Ó, se esse cantinho era bem aqui, esse ponto de cima, ele representa aqui na parte superior, mas ele representa uma determinada distância. Então, esse cantinho, ele representa bem aqui. Então, se ele vale 2 centímetros, então daqui eu vou puxar 2 centímetros e vou interligar aqui, ó. Ou se eu não quiser interligar por hora, né? Mas visualmente, ó, essa linha aqui representa essa linha aqui representa essa, e essa linha aqui representa essa linha aqui, tá? Então, a gente já conseguiu mostrar um pouquinho disso daí, tá? Bom, aí a gente não pode continuar fazendo muita coisa, né? Mas a gente tem que agora pegar informações da vista superior para poder continuar, tá? Então, cuidem sempre na hora de desenvolver, vão pegando dados de todas as informações. Então, essa parte aqui, ó, esse cantinho, ele é esse cantinho aqui de cima. Então, ele não faz como se fosse um T deitado. Então, essa base aqui, ó, é essa linha. Se ficou na dúvida, pessoal, a melhor forma é que quando vocês pegam as vistas, vocês vão conferindo. Ah, mas por que a professora sabe que esse canto equivale a esse canto aqui? Pelo seguinte fato. Essa linha, se eu olhar a minha vista superior, ela não é uma linha que está mais alta? Que é essa linha aqui. E aí, quando eu olho essa linha da parte de cima, essa linha aqui é a parte de baixo. Então, essa linha corresponde a essa linha. Então, eu entendi que isso daqui se encaixa bem nesse cantinho aqui. Então, o que eu posso fazer? Ó? Essa linha aqui representa essa daqui também. Ou seja, essa linha aqui, ela tem que vir e conectar aqui, fazer esse fechamento. E a gente vai fazer essa representação do meu T, ó. Então, essa parte representa essa linha. E a gente vai fazer agora o restante dela aqui, tá? Bom, essa base aqui, eu não coloquei cota, mas a gente pode tirar a cota dela, ó, vale 6. Ou seja, desse canto aqui de trás, o ideal sempre para fazer a parte superior, a gente delimita todo o contorno, tá? Que é a melhor forma. Então, ele vale 6. E aí, a gente vai fazer o quê? Lembrando, ó, esse ponto aqui, ele tem 2 centímetros, certo? Só que essa linha aqui, ela é mais embaixo, então não é simplesmente eu pegar e fazer essa linha inteira. Não, não, eu vou fazer só o pedaço que está naquela parte superior, que é os meus 2 centímetros, tá? E aí eu puxo mais 2 aqui e fecho aqui, ó. Então, essa parte do meu T, eu fiz o fechamento, tá? E aí, como que eu finalizo? Agora eu preciso delimitar, porque assim, se existe um T aqui, tem que ter uma marcação. Se essa linha aqui está inclinada, né, eu preciso que essa linha aqui também seja inclinada, que senão aí não fecha meu desenho direito, ó. Agora ele ficou mais com a cara do meu desenho. E aqui, se eu simplesmente deixar assim, meu desenho está falho. Ele não está fechado, né? Ele não fez a minha parte volumétrica. Então, eu vou descer essa linha e fazer essa marcação aqui. E aí, com essas informações, percebam que os detalhes finais, eles são mais de observação e entendimento do desenho, tá? Não são tantos das informações das vistas que vocês têm propriamente ditas. Então, terminou o desenho, faça sempre uma conferência, né? Se não está faltando nada, se tem alguma linha a mais ou a menos, tá?
Então, ó, olhando a parte superior, ó, a parte desse P deitado, está aparecendo aqui. Essa parte lateral é essa parte inclinada aqui. E essa parte aqui é que está lá do outro lado que a gente não está tendo essa visualização, tá? Olhando aqui, a parte lateral esquerda, ó, essa parte aqui desse trapézio é essa partezinha aqui. E quem que são esses triângulos aqui, ó? É essa face aqui e essa outra face lá do outro lado que está um pouquinho mais oculta. E a minha lateral, ó, esse L aqui, é essa região aqui, e essa face aqui é essa face que está inclinada, tá? Então, eu só consegui saber que estava realmente inclinada por conta da minha lateral esquerda, tá? Lembrando que só uma vista ela não é suficiente para determinar que ela está inclinada. Então, consegui fazer aí a minha isometria a partir das minhas 3 vistas desse desenho. Pessoal, tranquilo aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, agora a gente vai fazer desse outro desenho aqui, tá? Esse outro desenho, vamos só... Deixa eu só ver se faltou uma linha aqui, deixa eu ver. Deixa eu só fechar ele aqui, que ele ficou faltando fazer uma linha aqui para mostrar para vocês. Isso, de 2. Esse desenho aqui, vocês não fizeram nenhum dele, tá? Vou só mudar a cor. Esse daqui é um novo, tá? Para que a gente não trabalhe só em cima daqueles que vocês já desenvolveram. Então, o que nós temos aqui? Aqui vai ser a nossa vista frontal. Lembrando que a gente está considerando frontal, ó, é essa visualização aqui, a lateral esquerda desse lado e a superior, tá? Então, aqui vai ser a minha vista frontal. Conforme a gente está olhando essa frontal, vocês podem perceber que em branco só tem essa parte aqui. Essa parte que está toda em amarelo. Ela estando toda em amarelo, ela está em uma determinada profundidade que a gente ainda desconhece. Então, como que a gente começa o desenho? A gente começa pelas informações daquilo que a gente tem, tá? Então, se eu tenho isso daqui de informação, eu vou desenhar, ó, esse retângulo aqui, que é o que eu sei, que é o que está mais à frente. Então, vou pegar ele aqui. Ele tem 6 centímetros, ó. Então, eu vou fazer os 6 centímetros com 2 de altura, 6 centímetros e os 2. A única informação que eu tenho, tá, pessoal? Basicamente, é isso daqui. Agora, isso daqui eu tenho que reservar. Essa parte em amarelo a gente vai reservar por enquanto. E a gente vai partir para essa observação da vista lateral, que é o que a gente vai desenhar nessa parte aqui. E a gente vai pegar e desenhar o quê? Aquilo que está mais à frente. Então, esse T que está deitado é o que eu vou desenhar, porque ele está em branco, então é o que está mais à frente no meu desenho aqui. Então, ele tem 8 centímetros por 2 de altura nesse pedacinho e 6 de altura nesse outro pedacinho aqui. Se aqui em cima vale 2 e a base vale 8, né? A gente sobrou 3 para um lado e 3 para o outro, tá? Então, ele tem 8, 2, 3. 6, 2, 6, 3, tá? São as dimensões dele. Então, eu vou primeiramente fazer a base toda aqui, que seriam os meus 8 centímetros. A gente vai jogar aqui 2 de altura. Opa. 2 de altura. E aqui para a lateral a gente vai jogar 3. A gente vai subir 6, vira 2, desce 6 e vira aqui 3. Então, o que a gente consegue desenhar a partir dessa informação, basicamente, é isso daqui, tá? Que são as linhas. Percebam que esse desenho está com um pouquinho mais de dificuldade, por quê? Porque a gente está usando poucas informações da nossa face, né? Antes a gente estava com um pouco mais de informação. Então, percebam que, mesmo com a vista frontal e com a lateral, eu ainda não consegui ainda informação suficiente para poder desenhar todas as minhas faces, tá? Mas a gente sabe que vai ter uma parte aqui em cima, né? Ó. Quem que é essa parte ali em cima? É essa região aqui, pessoal. Então, ó, percebam que é o retângulo que está em branco? Então, esse retângulo em branco é o que está aqui na parte superior. Então,
Aqui é um exemplo de situação que a gente vai desenhar primeiro todas as linhas que estão mais à frente, para depois começar a inserir as outras que a gente desconhece, tá? Então, eu vou desenhar esse retângulo na parte superior. Então, esse retângulo aqui, ó, ele vai começar bem aqui, ó. Então, ele vai ter um retângulo para cá, tá? Esse retângulo ele tem 8 centímetros, né, por 2. Então, a gente vai fazer 8 aqui. Joga 2 para o outro lado e fecha aqui, tá? Então, é o que a gente tem de informação. E aí, como que a gente faz agora? O que mais que a gente pode estar desenvolvendo, né? Bom, a gente tem algumas linhas inclinadas, né? E aí, como que a gente vai fazer essas linhas inclinadas? Se a gente tem essas linhas inclinadas que estão sendo mostradas aqui, e bem aqui na minha frontal, a gente tem uma marcação dessas linhas aqui, e elas estão bem a 2 centímetros, quem que é a minha frontal? Ai, perdão, gente, aqui eu coloquei 8, na verdade, 8 é essa altura, tá? Essa face aqui é 6, desculpa, eu vou só refazer aqui. Quando eu olho essa peça aqui, ela tá invertida, deixa eu só confirmar. Face 6, 8. Deixa eu só rotacionar ela aqui. Essa informação ela foi invertida, só um pouquinho. Só um pouquinho, deixa eu arrumar aqui. Aqui essa linha para cá. Essa daqui que é a branca e essa daqui é a amarela. Tá. Corrigido aqui. Deixa eu só mudar a cor novamente. Vamos lá. Então, essa parte aqui, desse contorno, deixa eu só mudar aqui que ela não mudou essa cor aqui. Ó, essa parte aqui, ela é bem nesse topo aqui, tá? Então, esses 8 centímetros, eles representam bem essa região aqui. Então, a gente sabe que se aqui vale 6, esse trechinho aqui tem que ser 6. Porque esse trecho ele tem que ter esse mesmo alinhamento da nossa base. Então, 6, viro 2 e venho para cá e fecho, tá? Quando a gente olha isso daqui, percebam que tem essas duas linhas aqui para os dois lados, quando a gente olha de cima. E quando a gente olha de forma lateral, essa linha está inclinada. Ó. Então, essas linhas aqui, ó, são essas linhas aqui. E essa do outro lado seria a do outro lado, que a gente agora não consegue visualizar, né, com mais nitidez. Então, se a gente tem que isso tudo aqui vale 6 e que essas linhas inclinadas estão aqui, ó, 2, 2 e 2, então, a partir do trecho aqui, ó, a gente consegue puxar ela de forma inclinada. Então, eu vou ter que fazer uma marcação aqui embaixo, né? De 2 para poder marcar com ela lá em cima, mostrando que ela está representada de forma inclinada. E aí eu tenho uma dela a 2 centímetros de distância, né? Porque, ó, seria essa primeira linha e eu tenho que representar a próxima que está a 2 também. Então, eu vou fazer um pedacinho de linha aqui só para fazer a marcação. E aqui eu também faço ela, novamente. Só um pouquinho, tá? E aqui eu vou... Então, fiz a marcação dela. Só que quando a gente olha na lateral esquerda, a gente precisa delimitar isso daqui, ó. Dar essa profundidade no desenho. Então, isso daqui, ele existe do outro lado, só que ele está de forma oculta, né? Então, é como se fosse simétrica a nossa peça. Então, essa linha que está aqui, ela tem que existir do outro lado. Então, algumas coisas agora são mais percepções, ó. Então, eu vou fazer a profundidade do outro lado e fiz a desse lado. Agora, a gente tem que fazer a profundidade desse lado aqui também.
Só que se eu faço a linha reta, a gente não delimita essa marcação aqui, ó. A gente tem que delimitar essa marcação dela aqui. E aí a gente fecha ela para fazer essa parte triangular. Então, agora a gente vai conferir, ó. Esse T que está deitado, né? Essa parte triangular, ó, é essa face aqui agora, que visualmente a gente está enxergando ela, tá? E como isso daqui ela é simétrica e aqui também é simétrica, a gente entende que isso daqui também acontece do outro lado. Então, a gente vai vir aqui, puxar a linha, certo? E a gente vem com a de cima aqui só para fazer o fechamento. Então, visualmente, a gente tem essa condição aqui de peça. Para conferir se tudo está ok, né? O que a gente faz? Vamos conferir a parte de cima, ó. Lembrando que ela é simétrica de um lado e do outro, tá? Então, a parte de cima é essa face aqui. Essa parte aqui, ó, é esse pedacinho. Esse quadradinho desse lado e do outro lado são esses dois quadradinhos aqui. Lembrando que eles estão na mesma cor, mas como existe uma linha inclinada, a gente não conseguiu diferenciar ela aqui, tá? Mas essa representação da minha face lateral mostra que ela é inclinada, né? Porque essa região é a primeira face e essa daqui é que a gente tem inclinada aqui no nosso desenho, tá? Então, vocês vão sempre ter, quando for fazer esse processo inverso, pegar as vistas e trazer ela para o formato da nossa concepção aqui, a gente sempre vai ter que, algumas linhas, a gente vai ter que criar essa percepção, porque senão o nosso desenho vai ficar um pouco vago, tá? Então, vocês vão ter que fazer algumas linhas que elas não aparecem nas representações das vistas, tá? Então, quando a gente olha nessa lateral aqui, ó, essa linha aqui, ela coincide com essa linha. Então, elas não são desenhadas juntas, a gente desenha só uma, mas na hora de finalizar o desenho na parte isométrica, a gente precisa fazer essa orientação aqui, tá? De representar uma, que é o que aparece na vista, mas a outra é que ela está oculta. A gente não enxerga porque elas estão no mesmo alinhamento. Da mesma forma que, ó, essa linha, ela existe na minha face frontal, que é esse ponto aqui. Mas e aí? Essa linha não está no mesmo alinhamento? Então, a gente precisa dar essa representação. Porque se eu não faço isso daqui, ó como que fica o desenho. Ele fica vago. Ele não tem realmente um formato. Então, isso vai partir um pouco da percepção de vocês, de fazer esse fechamento. Ah, se tem dúvida, o que faz? Vai traçando algumas linhas. Se isso daqui tem alguma coisa inclinada, eu tenho que fazer esse fechamento. Vocês viram que eu tinha feito uma linha até aqui? Tá, mas aí ficou meio estranho, parece que tem só um pano aqui e aqui é vazio, né? Quando a gente olha desse jeito. A gente sabe que isso daqui é fechado por conta desse espaço aqui. Então, o que eu preciso fazer? Eu vou descer uma linha reta aqui para dar esse fechamento. Bom, mas ainda parece que não está fechado aqui. Então, eu vou vir e fazer o quê? Desse ponto, eu fecho aqui. E aí, eu vou apagar essa linha que eu não uso. Então, aí, eu fiz realmente o fechamento dessa região, tá? Então, esses fechamentos finais do desenho de vocês, eles realmente não aparecem nas vistas. Aí cabe a percepção de vocês na hora de fazer essas montagens, beleza? Pessoal, tranquilo? Alguma dúvida? Vou fazer uma chamadinha aqui com vocês. Vamos ligar as câmeras aí. Ivan, Guilherme, Stephanie, Amanda. Peraí, professora, só vou habilitar um negócio lá do configuração que não tá habilitado, não. Quem falou? Guilherme. O que aconteceu com o seu, Guilherme? Peraí, rapidinho, um minuto. Habilita aí. Amanda, Ricardo, João, Vitor.
Guilherme está entrando de novo, caiu. Guilherme, João e Victor. João, Victor. Obrigatório a carinha de vocês aí para a chamada. O meu não tá... Eu tô pelo computador e tá falando que não tá detectando a câmera. Ah, você deu uma Eu tô tentando bugada. baixar, tô tentando baixar no celular aqui para ver se consigo entrar. Tá. O seu tá com algum probleminha. Uma vez o meu deu isso também. Depois você, qualquer coisa, tenta reinstalar. É alguma questão de configuração. Uma vez o meu deu isso. Talvez olhe ali na questão da câmera. O que está selecionado? Se está selecionada a web. Eu tô entrando pelo celular aqui. Tá, beleza. E o Ricardo? Ah, lá, o Vitor está entrando, a gente já vai fazer a chamada, a gente continua. Aê! Vamos lá. Sorriam. Deixa eu só salvar aqui. Chamada. Desenho. O celular de vocês está com o nome de vocês, né, gente? O computador. Estou pegando pelo nome que está aparecendo aqui. 4. Bom, pessoal, então só recapitulando algumas questões que a gente vai trabalhar na avaliação de semana que vem, caso todos não tenham entrado no momento que eu comentei, na semana que vem a avaliação ela vai ser composta de 2 exercícios. Victor, acho que desliga seu áudio, por favor. Victor, abriu o microfone. Isso, senão dá interferência aqui. A avaliação de semana que vem, ela vai ser composta de 2 exercícios. Um que vocês terão a peça isométrica e vocês irão fazer as vistas dela, da mesma forma que vocês fizeram em sala, né, que eu comentei nas aulas anteriores. E a outra, vocês vão fazer esse processo inverso. Vocês têm as vistas e irão fazer a concepção da peça isométrica, que é o que a gente falou hoje na aula, tá? Eu vou disponibilizar 2 exemplos para vocês treinarem em casa, tá? Se ficar alguma dúvida, pode me procurar, pode chamar no grupo ou chama no particular, tá? Porque durante a semana, como nós estamos nesse período aí sem aulas presenciais, os estágios não estão acontecendo, então eu estou com disponibilidade caso vocês tenham dúvidas, tá? Então, tentem desenvolver aí durante a semana. Eu vou passar essas 2 atividades e deixar lá no portal para vocês baixarem. E aí vocês vão treinando. E daí a avaliação vai ser em cima disso, tá? As atividades que estão sendo desenvolvidas, todas têm que estar com margem, com legenda, tá? Vou colocar o modelinho da legenda para vocês, que eu acabei não deixando na semana anterior, mas eu coloco agora. E nós retornando para o presencial, vocês irão entregar de forma presencial, de forma física. Caso isso não aconteça, vocês irão escanear esses desenhos de vocês de forma legível para que eu possa corrigir e irão anexar no portal uma semana depois a data da prova. Então, a avaliação ela está marcada para a semana que vem. Deixa eu só conferir no calendário, para o dia 12. Então, vocês terão até o dia 19 para anexar no portal, tá? Então, eu vou orientando vocês em relação a isso, mas já deixem os desenhos prontos, ou
Caso tenham alguma dúvida, vocês me procurem, tá? Que eu esclareço. O que eu mandei ontem, que tinha dado divergência em relação a uma medida, é que na hora que eu fui puxar a cota do CAD, ela não puxou uma cota inclinada, e ela criou uma divergência numa informação. Mas quem já fez e ajustou o desenho na sua dimensão, não tem problema. Quem não tinha feito, aí faz com aquelas dimensões ajustadas que eu corrigi e mandei ontem lá no grupo, beleza? Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Tá, então eu vou encerrar aqui e já vou disponibilizar lá no SAF para vocês a atividade para vocês começarem, beleza? Beleza. Então, todos tenham uma boa noite. A nossa aula acaba não por ser prática e vocês terem tempo aí para desenvolver. Eu vou deixar esse tempinho aí para vocês já pegarem os exercícios, os exemplos e treinarem, tá? Eu vou deixar o modelinho desses que a gente fez agora, tá? Para vocês treinarem, que são exemplos que vocês já fizeram. E aí eu vou disponibilizar 2 modelos distintos para vocês realmente treinarem mesmo essa concepção, tá? Então, o que eu oriento mesmo? Façam primeiro esses 2 modelos que vocês já têm o desenho pronto, tá? Que eu vou disponibilizar exatamente no formato, nas posições certas. E aí depois vocês façam esse que vocês não têm o desenho pronto, tá? Que vocês vão ter que criar aí durante o processo de isometria do desenho, beleza? Beleza. Então, até mais, pessoal. Qualquer dúvida, só me procurarem. Bom, tenham uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Falou, até mais. Tchau, tchau.